A data mais significativa da história moderna. Qual é ela? Qual é a data mais significativa de toda a história moderna? Quando digo moderna, estou falando dos últimos 200 anos ou mais da história dos Estados Unidos em que estamos vivendo agora. Muito bem. Não vou esperar até o final do sermão para te dizer. Vou te dizer agora mesmo. Está bem? Porque tudo o que eu disser hoje, esta manhã, será construído na data mais significativa da história moderna. Qual é ela? 4 de novembro de 1888. O que essa data significa para o mundo? Nunca ouviu falar do dia 4 de novembro de 1888 como a data mais significativa da história moderna? O que aconteceu naquele dia? Em Minneapolis, Minnesota. A sessão da Conferência Geral daquele ano terminou. E o meu bisavô e todos os delegados daquela reunião saíram daquela sala e daquela sessão da Conferência Geral para o deserto. E nós temos estado a caminhar no deserto, meus amigos, não por 40 anos, mas sim por mais de 130 anos. O que quero dizer com deserto? Estamos a fazer a vontade de Deus? Os israelitas não fizeram a vontade de Deus no deserto? Sim, fizeram. Eles deram o seu melhor. Eles criaram seus filhos e realizaram cultos no deserto. Mas eles vagaram no deserto porque decidiram não aceitar o plano original de Deus. Qual era o plano de Deus? Levá-los direto para a Palestina. Levá-los imediatamente, não em 40 anos, mas talvez em um mês, e conquistar a terra com insetos voadores como seus guerreiros. Se lembra disso? Todas essas coisas Deus havia planejado. Este era o plano A dele. Mas Deus nunca tira a liberdade de escolha de nenhum de nós. E Ele permitiu que eles fizessem suas escolhas naquela época. E os 10 espiões ganharam o dia em Israel. E nos próximos 40 anos eles pagaram o preço disso. Nós também pagamos o nosso preço. Quantos de nós já quisemos voltar para casa muito antes disso e depois levamos isso para nossos avós e nossos bisavós? E o meu bisavô quis ser trasladado logo após 1888. Esse era o plano de Deus, mas não deu certo. Então Deus nos deu a liberdade de escolha para seguirmos para o plano B. E eu não sei se este é o plano C ou não sei sobre coisas assim, mas ele seguiu em frente e continuará a seguir em frente e ajustar até que as coisas sejam feitas corretamente para nós e para o seu trono. Como teria havido diferença se tivessem levado Deus a sua palavra, feito a sua vontade? Não teria havido a Primeira Guerra Mundial. Não teria havido Grande Depressão. Não teria havido Segunda Guerra Mundial. Não teria havido ataques terroristas em todo o mundo com os quais estamos tão familiarizados. Teria havido uma mudança total na história deste mundo se o povo de Deus, não os Estados Unidos, não a Europa, mas se o povo de Deus tivesse aceitado o desafio de 1888 e feito do jeito dele, em vez de tentar fazer da melhor maneira possível. É isso que eu quero dizer com a data mais importante da história moderna. Toda a história com a qual estamos tão familiarizados nunca teria acontecido. Muito bem. Dito isso, agora vamos falar um pouco sobre 1888 esta manhã. Vamos fazer isso. Vou colocar isto na tela. Esta é uma declaração muito incomum que Jesus fez. Jesus disse: para julgamento eu vim a este mundo, para que os que não veem possam ver, e os que veem possam ficar cegos. Os fariseus disseram-lhes: também nós somos cegos? Jesus disse-lhes: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora dizeis: nós vemos, portanto o vosso pecado permanece. Nós entendemos? Não nos fale sobre ser cego.
Nós não somos cegos. Nós vemos. Sabe, a esperança e a existência da igreja remanescente estão construídas sobre um registro histórico. E, a propósito, esta mensagem de hoje de manhã é mais um estudo de história do que um sermão regular. Iremos analisar a nossa história, a história como a encontramos na Bíblia. Sem isso não haveria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não haveria razão para existir se não tivéssemos esse registro escrito da história. A crença de que este registro define uma relação entre Deus e o homem e que esta relação pode ser perfeita agora, que não precisa esperar até chegarmos ao céu, é a crença que tem reunido um grupo distinto de pessoas de todo o mundo. Grupo este conhecido como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia não acreditam na Bíblia porque estavam presentes quando ela foi escrita. Eles não conheceram pessoalmente os autores da Bíblia para poderem crer nela. Sabem por quê? A Bíblia não é um registro lisonjeiro, não é? Ela mostra mais falhas, às vezes, do que sucessos. E nos questionamos o motivo de todas essas coisas estarem registradas lá. Acreditamos na Bíblia por causa da convicção que Deus deu para seu povo, de que a Bíblia nos diz como podemos ter inimizade contra o pecado. Podemos odiar o pecado da mesma forma que Jesus odiava o pecado. O Cristo deste livro fez o que Satanás declarou que nunca poderia acontecer. Seres humanos caídos não podem obedecer a Deus completamente. Isso não pode acontecer. E Jesus Cristo provou para todos sempre que isso pode acontecer. Nós, a igreja como um corpo, podemos ler a história da nação judaica, mas realmente a entendemos. Podemos ler a nossa história e compreendê-la. A igreja remanescente foi informada de que haverá uma sacudidura, e ela fará maravilhas. Quem segue o conselho da testemunha verdadeira exalta o padrão e revela a verdade. Haverá grande arrependimento, eles serão purificados. Eles serão vestidos com uma armadura da cabeça aos pés. Eles vão se mover em ordem exata como uma companhia de soldados. A sua expressão facial mostrará o conflito severo que eles suportaram. Sua face irá brilhar com a luz e glória do céu. Eles terão obtido a vitória e falarão a verdade com grande poder e terá efeito. Tudo isso é um testemunho inspirado, reunido de vários lugares. Isso é o que Deus diz que é o nosso propósito. Tudo isso está em Primeiros Escritos, do ano 69 a 271. E então, além disso, a mensageira do Senhor, Ellen White, colocou nas mãos do povo de Deus instruções para todas as áreas da vida diária. Todos os dias que vivemos, a história que temos vindo a fazer no final dos tempos será lida por todo o universo. E eles farão as perguntas que eles têm querido saber. Como é possível que pecadores possam se tornar santos? Conte-nos a sua história. Isso vai acontecer, muito. Esta história foi feita nos últimos 160 anos e continua a ser escrita agora mesmo. E esta história teria terminado antes se os propósitos de Deus tivessem sido cumpridos. Espero que entendamos isso muito claramente. Na história sagrada, há um fenômeno especial, um fenômeno misterioso, que se destaca no momento em que a vida e obra de Cristo são consideradas. O povo escolhido por Deus há séculos estava à espera do dia em que o Messias viria. Todas as semanas o Messias está chegando. Ele veio e foi rejeitado. Ele não se encaixava nas ideias preconcebidas do que eles deveriam ser, ensinar e viver como um povo. E de forma muito semelhante, difícil de contemplar, nós, como povo, construímos ideias sobre o que aconteceu desde 1888. Nós, como povo, publicamos duas visões opostas, diametralmente opostas uma à outra do que aconteceu naquele ano. E é chamado por alguns o mistério de 1888. As opiniões são tais que não pode haver compromisso entre as duas opiniões. Um ou outro está errado, terrivelmente errado, eternamente errado, pois o Espírito de Deus está envolvido no desfecho de tudo isso. O céu deve sentir uma terrível angústia em tudo o que fizemos desde aqueles anos em que deveríamos ter ido para casa.
Devemos sentir o perigo de pensar que vemos, assim como os fariseus pensavam que viam e na realidade não viam. Eles tinham preconceitos anteriores que turvaram sua visão. Muito bem. Agora, o que vamos ver? Ao longo dos anos, vários livros e documentos foram escritos lidando totalmente ou parcialmente com a era de 1888. Para além de todas estas publicações que nos chegaram, existe o registro dado à Igreja pela mensageira do Senhor, Ellen White. O seu testemunho abrange todo este período, com luz direta do céu sobre o que aconteceu. Isto deve ser, para os adventistas do sétimo dia, o nosso testemunho sem igual, o nosso testemunho excepcional sobre o que aconteceu, o que deveria ter acontecido e o que acontecerá. Não é necessário quebrar a cabeça aqui com ideias humanas conflitantes. Não precisa se preocupar com preconceitos humanos aqui, razões falhas e conclusões tendenciosas. Estas são mensagens diretas de Deus para nós através de sua mensageira escolhida, e precisamos entender isso claramente. Muito bem. Que livros são esses que nos influenciam? Eu diria que o primeiro livro crucialmente importante é o livro Cristo, Nossa Justiça, de Arthur Daniels, 1926. Este foi provavelmente o primeiro livro importante sobre o que ocorreu durante esse período. Mas como? Como é possível que os ministros desta igreja remanescente, de mente sã, entendimento normal, tenham produzido duas perspectivas completamente opostas sobre o que aconteceu naquela Conferência Geral de 1888, que não tinham como se unir de forma alguma? Como pode ser que isso tenha acontecido na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Há um livro moderno que resistiu ao teste do tempo. Está na maioria das prateleiras dos ministros, em todos os Estados Unidos, e talvez traduzido em várias línguas do mundo. É chamado Movimento do Destino. Não sei se você já o leu. Movimento do Destino. A influência daquele livro é enorme e tem sido amplamente reconhecida. Ao mesmo tempo, o livro tem sido questionado. É uma história confiável? É história, sim. Repetidamente, Dr. Frum garante a veracidade do seu trabalho. Estas são as suas frases. O livro é justo e fiel aos fatos. É imparcial no tratamento. É a imagem completa em equilíbrio. É uma imagem verdadeira e confiável. É um guia abrangente e confiável. E ele termina toda esta sessão enfatizando: acima de tudo, não devo ser infiel a Deus e à Igreja. Bem, essas são as reivindicações que ele fez para este livro. O veredicto de Frum é claro. O cerne de todo o livro termina com este pensamento: é minha opinião ponderada que tal acusação de rejeição de liderança é inválida e não comprovada e é profundamente lamentável. Agora, o que ele quer dizer com rejeição de liderança? Ele afirma que a ideia de que os líderes da Igreja Adventista rejeitaram a chuva serodia, rejeitaram o alto clamor e seguiram para o deserto, ele diz que essa acusação é inválida e não comprovada. A liderança não rejeitou a mensagem de 1888. Essa é a alegação do Frum. Profundamente lamentável, diz ele. Agora lembre-se que eu disse que há outro livro, Arthur Daniels, 1926. O que disse o pastor Daniels sobre este assunto em particular? Quem pode dizer o que teria acontecido à igreja na causa de Deus se aquela mensagem de justiça pela fé tivesse sido plenamente e de todo o coração recebida por todos na época? E quem pode estimar a perda que foi sofrida pela falha de muitos em receber essa mensagem? Apenas a eternidade revelará toda a verdade sobre este assunto. Então aqui estão as duas visões resumidas que têm sido mantidas ao longo dos anos, os 130 anos desde aquela época. Uma diz que a liderança não rejeitou, outra diz que foi uma grande vitória. Uma diz que temos seguido essa mensagem de justiça pela fé desde então, e outra diz que perdemos tudo, quase tudo, pelo que aconteceu naqueles anos. Essas são as duas visões. Qual está correta, qual está lamentavelmente errada? Ellen White.
Lembre-se da testemunha inigualável. São as palavras de Deus, não dela. Pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Ela diz que em 1888 o alto clamor começou. O alto clamor para ir ao mundo inteiro, como testemunho a toda a geração do meu bisavô. Esse testemunho começou. Este é o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Então aí você tem a testemunha da perspectiva de Deus do que tinha estado a acontecer. Outro, o mesmo testemunho. Fui instruída de que a terrível experiência na conferência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes na história dos crentes da verdade presente. Um dos capítulos mais tristes na história dos crentes na verdade presente. Havia 3 classes de indivíduos, pessoas delegadas à conferência geral naquela época. Classe 1, aqueles que viram grande luz na mensagem e a receberam com alegria e a pregaram. Classe 2, alguns sentiram-se um pouco incertos sobre este novo ensino. Alguns não tinham certeza se era realmente verdade ou não. E na terceira classe havia outros que eram decididamente contra a apresentação desta mensagem, e a maioria da oposição estava nesta terceira classe. Então, 3 classes de pessoas que vieram à conferência geral naquela época. Sinceramente, não sei e não vou tentar descobrir em que turma meu bisavô estava, porque realmente não importa. O que importa é que nós, como povo, tomamos decisões. Nós tomamos decisões. Vamos ler Arthur Daniels mais uma vez sobre este ponto. Que grande avivamento da verdadeira piedade. Que restauração da vida espiritual. Que purificação do pecado. Que batismo do Espírito. E que manifestação de poder divino. Para a conclusão do trabalho em nossas próprias vidas e no mundo, poderia ter chegado ao povo de Deus se todos os nossos ministros tivessem saído da conferência, como a classe 1 cria. Esta é a mensagem de Deus. Este é o nosso tempo. Vamos para casa em apenas alguns anos. Este era o plano de Deus. Isso não foi apenas um desejo como temos. Eu espero voltar para casa em alguns anos. Mas isso não foi apenas um desejo, era o plano de Deus em 1888 para que pudessem ir para casa e terminar com isso. Crentes da classe 1, é isso que precisamos ser. Muito bem, um pouco mais. 1926, lembre-se, não muitos anos depois, 38 anos depois eu acho. Se todos tivessem ouvido o aviso e o apelo da conferência de 1888, teríamos agido de forma diferente. Que incerteza teria sido removida, que divagações e derrotas e perdas teriam sido evitadas, que luz e bênção e triunfo e progresso teriam vindo para nós. Mas graças a Ele que nos ama com um amor eterno, não é tarde demais, mesmo agora, para responder com todo o coração tanto ao aviso quanto ao apelo e receber os grandes benefícios oferecidos. E eu acredito que isso é tão relevante para nós hoje quanto foi para A.J. Daniels em 1926. Mesmo agora, o Senhor não abandonou o seu povo. Ele não abandonou o seu povo após 40 anos no deserto. Ele não abandonou o seu povo hoje, como alguns estão a afirmar. Muito bem. Um pouco mais do pastor Frum. 1888, portanto, veio marcar o início de uma nova nota e um novo dia. 1888 não foi um ponto de derrota, mas sim uma virada na maré para a vitória final. O ponto de viragem de 1888 em nossa história da batalha tão disputada e da vitória tão cara. Você vê novamente a diferença entre esses 2 pontos de vista, do pastor Daniels e o do pastor Frum. E depois você adiciona a isso o testemunho de Ellen White. Pode a ideia de vitória em 88 ser mantida? Essa é a questão. Quem teve a vitória?
O verdadeiro adventista do sétimo dia de hoje pode acreditar que desde 1888 nos voltamos e tivemos vitória após vitória e ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Não podemos ter uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. A história exige o Senhor Deus ou Baal. Não pode ser os dois. Não pode ser os dois. Outra figura da época, William Prescott. Ele foi um dos da classe 1 que viu a mensagem, entendeu-a e louvou a Deus por ela, e saiu e pregou-a. Ele viu o espírito duro manifestado pela oposição. Seu apelo era para que sentisse o fato de que o alto clamor da mensagem do terceiro anjo havia chegado, mas não foi recebido. Então, isso é dele, porque ele não atendeu às ideias deles, este é Cristo, porque ele não atendeu às ideias deles e não se conformou com o plano deles, os judeus, eles o rejeitaram e o mataram da mesma forma que Jesus Cristo está sendo rejeitado hoje e crucificado de novo. Essas são palavras fortes, fortes. Nós fizemos isso em 88? Eu digo que deveriam vir sobre nós, ministros da palavra de Jesus Cristo, um espírito de arrependimento como muitos de nós não conhecemos há muitos anos. Deveria haver um trabalho realizado nesta conferência, do qual ainda não vimos sinais. Esse era o seu entendimento naquele momento. E então ainda estamos aqui. Agora vou fazer algo. A diferença insondável entre a avaliação de Fromm da situação e a do Senhor pode ser vista por algumas comparações que vamos fazer agora e vamos colocá-las na tela para que você possa lê-las. Isto é o que o pastor Fromm disse. O registro de Olson, a propósito, Olson era o presidente da Conferência Geral naquela altura. O registro da liderança espiritual de Olson é claro e leal. O registro de sua liderança é claro e leal. Ele se juntou de coração com Ellen White. Verifique agora o que Ellen White diz. Ele tem avançado diretamente contrário à luz que o Senhor tem lhe dado. Novamente do pastor Fromm. Olson promoveu o estudo do espírito de profecia. Ele não considera os testemunhos. De Fromm. O mandato de Olson foi um período de crescente aceitação da mensagem da justiça pela fé. De Ellen White. Inconfundivelmente, o pastor Olson agiu como fez Arão em relação a esses homens que têm se oposto ao trabalho de Deus desde a reunião de Minneapolis. Eles não se arrependeram de seu curso de ação em resistir à luz e às evidências. De Fromm, ele era uma influência curativa, unificadora e útil. De Ellen White, a doença no cerne do trabalho envenena o sangue. Todo o corpo está doente. De Fromm, o mandato de Olson foi um tempo de despertar da autossatisfação e autoconfiança laodiceana. De Ellen White, a Conferência Geral está se tornando corrupta com sentimentos e princípios errados. As pessoas estão aprendendo que homens em posições de responsabilidade não podem ser confiáveis para moldar e influenciar a mente e caráter de outros homens. Isto foi escrito em 1895. Então nós hoje, precisamos entender esta terrível situação com compaixão, não com raiva, compaixão. A mesma coisa que os israelitas tiveram que sentir ao sair para o deserto. Ternura e tristeza pelo que aconteceu. E não pudemos fazer nada a respeito. Todas essas declarações que compartilhei com você vêm dessas fontes. Se quiser procurar por si mesmo, pode ir a Movimento do Destino, pode ir às cartas de Ellen White ao pastor Tate e às suas cartas a Olsen, e testemunhos para ministros, e você pode lê-los por si mesmo lá. Elas não são declarações escondidas, não são surpresas. Ok, de Fromm. Apenas focos de resistência permaneciam com certos indivíduos persistindo na atitude de rejeição.
Apenas focos de resistência. Pode a razão apoiar o fato de que apenas focos de resistência permanecem? Pode a consciência adventista concluir que durante todos esses anos, desde 1888, o Senhor reteve seu espírito por causa de alguns focos de resistência? O Israel antigo, devido a alguns focos de resistência, voltou para o deserto depois de chegar às fronteiras de Canaã? O bom relatório do grupo de Caleb e Josué não foi capaz de superar o relatório ruim, o relatório incrédulo dos outros 10. E quando os 10 se arrependeram, o terrível efeito maléfico não foi cancelado. Sim, eles poderiam encontrar sua salvação. Os 10 que deram aquele relatório muito ruim. Mas o fato da vagância pelo deserto não foi alterado. O resultado não foi alterado. A oração deles para morrer no deserto foi atendida. E eles voltaram para o deserto. De Ellen White, eles pareciam sinceramente arrependidos de sua conduta pecaminosa, mas se entristeceram por causa do resultado de seu caminho maligno, em vez de sentir gratidão e obediência. Seus corações permaneceram inalterados. Estamos ouvindo Deus a falar conosco aqui? Talvez tenhamos de permanecer. E, a propósito, esta é provavelmente uma das declarações mais tristes que Ellen White já fez em sua vida, porque ela estava planejando ser trasladada. Lembre-se disso. Ela estava esperando ser trasladada sem ver a morte. Talvez, isso é em 1901, talvez tenhamos de permanecer aqui neste mundo por muitos mais anos, como fizeram os filhos de Israel. Mas o seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, acusando Deus pelas consequências de seu próprio caminho errado. Já ouviu as pessoas dizerem hoje que o Senhor virá quando estiver pronto para vir? Tudo vai dar certo porque Ele tem um plano em mente. Estamos a dizer a mesma coisa? Responsabilizar Deus pelas consequências de nossas próprias ações. Lembre-se, o relato fiel de Caleb e Josué não conseguiu contrariar a descrença e o relato mentiroso dos outros 10 espiões. Eles venceram o dia, os outros 10 também venceram o dia. O fato de Jones e Wagoner continuarem a pregar não pôde cancelar a insubordinação de 1888. É um fato conhecido que houve uma oposição generalizada a Ellen White durante aqueles anos, bem como as mensagens que ela estava dando à igreja. Moisés lembrou-se de aceitar o relatório dos 2 espiões fiéis. Ele fez e queria que toda aquela situação fosse mudada. Ele ficou muito triste com a rebelião do povo. Eles não estavam seguindo a vontade de Deus. Em humilhação e angústia, Moisés foi diante do Senhor e suplicou pelo povo. E Deus ouviu e perdoou seus pecados. Tenha isso em mente. Não estamos a falar de salvação individual aqui. Se os 10 se arrependessem genuinamente, poderiam ser salvos. Espero ver os 10 no céu. Mas teriam que se arrepender individualmente. Apesar do arrependimento, o dano estava feito. O dano em atrasar a vinda do Senhor naquela época. Moisés, com todas as suas esperanças e toda a sua vida imersa no bem-estar de Israel, não conseguiu transformar a rebelião em obediência. Ele não poderia alterar o veredicto do Senhor. Volte, disse Deus, e leve você para o deserto. Então, arrependimento, sim. Curso de conduta, curso da história, não poderia ser alterado. E nós hoje ainda estamos falando sobre a chuva serôdia vindo em que momento? Algum tempo futuro. Todos nós estamos a dizer isso, não estamos? Estamos orando por isso. Queremos que isso ocorra quando o Senhor nos ofereceu há 130 anos atrás a chuva serôdia do Espírito Santo, o alto clamor e a última mensagem para o mundo. Ellen White realmente diz: há muitos ministros que nunca foram convertidos. Os ministros, ela diz, estavam oferecendo orações sem vida, discursos secos. Eles não são participantes da natureza divina. E ela disse: queremos que os ministros e os jovens se convertam. Se convertam. Ela diz, e novamente, não tenho isso na tela, ela diz novamente: os fariseus recusaram conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Não corremos o risco de fazer o mesmo que os fariseus e os escribas fizeram?
Ela disse: venha para fora da adega da dúvida, da incredulidade, do ciúme e das suposições maliciosas para o quarto superior da fé, esperança, coragem e gratidão. Saia da adega. Ela disse: como você pode ouvir tudo o que tenho te dito através dessas reuniões e não saber por si mesmo o que é verdade? E então ela citou aquele texto com o qual começamos: olhos tens, mas não vês. Orelhas, mas não ouvis. Numa das suas visões durante a noite, seu guia disse para o seguir, que ela seguisse o guia. Agora lembre-se de que o guia a que Ellen White sempre se refere é um mensageiro angelical que a conduz às cenas que ele quer que ela veja. Ela parecia estar na sede em Battle Creek, e o guia continuou dizendo: esta mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com sua glória. Esta mensagem. Se tivéssemos aceitado a mensagem do guia que levou Ellen White naquele momento, tudo o que dizemos nós fizemos, então já poderíamos ter visto a glória há muito tempo, não é? Há muito tempo. Autoestima e autossuficiência, ela disse, estão entrando entre nós, e muitos cairão por causa da incredulidade e da falta de retidão, pois a graça de Cristo não está reinando nos corações de muitos. Ela disse: precisas de mais luz. Precisas de uma compreensão mais clara da verdade que transmites às pessoas. Que não se diga deste povo altamente favorecido: não entrastes vós mesmos, e aos que estavam entrando impedistes. Uma relutância em abandonar opiniões preconcebidas e aceitar esta verdade foi a base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagoner e Jones. Ao excitar essa oposição, Satanás conseguiu afastar em grande medida o poder especial do Espírito Santo que Deus desejava conceder ao nosso povo. A luz que iluminou toda a terra com sua glória foi resistida, e pelas ações de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida mantida afastada do mundo. Quem rejeitou? A ação dos nossos próprios irmãos. Que tipo de irmãos? Irmãos líderes e irmãos regulares. A ação dos nossos próprios irmãos. Ela diz que esta reunião, em 1888, foi uma reunião muito laboriosa e ela teve que estar atenta a cada ponto para que não houvesse movimentos feitos, resoluções aprovadas que pudessem ser prejudiciais ao trabalho futuro. Tivemos a mais difícil e incompreensível guerra de corda que já tivemos entre o nosso povo, disse ela. Foi assim que ela caracterizou. Ela especificamente disse que é grata a Deus pela força, liberdade e poder do Espírito Santo em testemunhar, embora tenha feito a menor impressão em muitas mentes do que em qualquer período da minha história. É Ellen White que está falando sobre toda a sua vida. A menor impressão em muitas mentes do que em qualquer período da minha história. O decoro de um dos principais defensores é claramente estabelecido por Ellen White. Um espírito correto, um espírito semelhante ao de Cristo, como o pastor Wagoner manifestou suas opiniões durante as apresentações. O pastor Wagoner tinha se comportado como um cavalheiro cristão. Eles deveriam fazer o mesmo. E então ela disse: ele conduziu o assunto como um cavalheiro cristão deveria, de maneira gentil e cortês. O ano de 1952. Agora vamos retroceder até 1888. Nós falamos sobre 1888 e como caminhamos para o deserto depois daquela reunião. Agora vamos chegar ao nosso tempo. Bem, não exatamente o nosso tempo. 70 anos antes do nosso tempo, mas é o nosso tempo. A Conferência Bíblica de 1952, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sligo, em Tacoma Park, Maryland. Ela deve fazer-nos entender e compreender que após 70 anos, a situação ainda está confusa no meio de nós e medir cuidadosamente o que vemos. E agora, o que vou colocar na tela agora, esta citação, é dos organizadores da Conferência de 1952. Não de Ellen White. Não dos livros, mas dos organizadores da Conferência Bíblica de 1952.
Em grande parte, disseram, a Igreja falhou em construir sobre o alicerce estabelecido na Conferência Geral de 1888. Muito foi perdido como resultado. Estamos muito atrasados no nosso crescimento espiritual. Há muito tempo que deveríamos ter chegado à Terra Prometida. Mas a mensagem da justiça pela fé apresentada na Conferência de 1888 foi repetida aqui. E esta grande verdade foi dada aqui nesta Conferência Bíblica de 1952, com muito mais poder do que foi dado na Conferência de 1888. Lembre-se que são os líderes da igreja que agora dizem isto. Esta mensagem tem muito mais poder aqui em 1952 do que em 1888. A pergunta não mais será: qual foi a atitude de nossos obreiros e povo em relação à mensagem da justiça pela fé que foi dada em 1888? O que eles fizeram a respeito disso? A partir de agora, a pergunta deve ser: o que fizemos com a luz sobre a justiça pela fé, conforme proclamado na Conferência Bíblica de 1952? A recepção da justiça de Cristo pela fé trará o Espírito Santo do céu. Isso resultará nos alicerces do mundo sendo abalados pela pregação da mensagem do advento. Nós e os líderes da igreja estamos comprometidos em dobrar o número de membros em 4 anos, de 1950 a 1953. A recepção da justiça de Cristo pela igreja hoje trará o segundo Pentecostes. Milhares serão convertidos em um dia, à medida que a mensagem de salvação através de Cristo se expande em um alto e poderoso clamor. Então, a questão: foi a mensagem de 1888 verdadeiramente repetida em 1952? Essa é a questão. Disseram que isto era e em muito maior poder do que em 1888. Foi repetido? Não é a terrível confusão de tudo isso muito aparente? Elder Frum de volta. A épica sessão de Minneapolis destaca-se como um pico de montanha, erguendo-se acima de todas as outras sessões em singularidade e importância. Foi um ponto de viragem distinto. Nada como isso havia ocorrido antes e nada desde então foi comparável a isso. Definitivamente introduziu uma nova época. Isso aconteceu? A história aconteceu como ele a retrata? A completa futilidade e confusão de tudo isso deveria humilhar nossos corações. Vamos enfrentar a nossa situação e a nossa história exatamente como estão ou vamos reinterpretar também? Uma coisa é tão clara quanto poderia ser. Ainda não cumprimos a grande comissão, não é verdade? Isso está claro. Não vimos a mensagem ter um poder muito maior devido à conferência de 1952. Dentro de 5 anos, após a conferência de 1952, iniciamos diálogos com líderes evangélicos para mudar algumas de nossas doutrinas e práticas para que possamos ser aceitos como igrejas evangélicas conservadoras. Uma entre muitas. Parte integrante da teologia da salvação batista. Nós mudamos nossas crenças 5 anos depois daquele tempo para se alinhar com o que Babilônia estava ensinando naquela época. Apesar das mudanças, mantivemos nossa essência. Isso levou diretamente, mas lentamente, ao envolvimento de Desmond Ford sendo convidado aqui para o Pacific Union College, na década de 1970. Isso eu sei porque a sala dele ficava ao lado da minha, em Old Irwin Hall. A ideia é apresentada e defendida por Frum, de que a mensagem da justiça pela fé não foi oficialmente rejeitada e que nenhuma ação foi tomada pelos delegados para aceitá-la ou rejeitá-la. O Conselho do Senhor também é registrado com referência explícita a Minneapolis. A compreensão foi clara e positiva, sendo reconhecida publicamente 5 anos depois, na sessão de 1893. O que os irmãos, naquela posição temerosa em que se encontravam, rejeitaram em Minneapolis? Eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Foi isso que 1893 disse 5 anos depois.
7 vezes em 1893 a referência específica a rejeitar, rejeitado, rejeitando, deixado de lado, não recebendo. A evidência é avassaladora. No entanto, continuamos a racionalizar e a ignorar esta mensagem positiva na história registrada para satisfazer o nosso terrível desejo de autojustificação. Estamos indo bem? As coisas estão a melhorar. E assim, finalmente, acusamos Deus pelo seu atraso em voltar. Não é nossa culpa. Estamos a fazer as coisas bem. É isso que estamos dizendo hoje. Cristo é tão realmente rejeitado hoje pela rejeição de sua mensagem de advertência e repreensão, como quando ele estava neste mundo como um homem entre os homens. Um livro recente, mal se pode dizer, no entanto, que a doutrina da justificação pela fé tenha assumido o seu lugar como um princípio fundamental da denominação. Para que a doutrina tenha alcançado esse status, ela teria que se tornar parte do ensino de praticamente todos os porta-vozes credenciados da denominação. Tal não foi o caso. Ao evitar o reconhecimento de que a mensagem de 1888 foi o início da chuva serôdia e foi rejeitada, uma conclusão dolorosa é imposta. Como é que aconteceu? Por que ainda estamos aqui? A liderança e o ministério fizeram a coisa certa, mas os leigos não estão seguindo o caminho como deveriam. Eles rejeitaram, é o que frequentemente se diz. Eles falharam. Suas pobres almas estão nuas e desamparadas. Eles em breve serão rejeitados pelo seu Senhor. O Espírito Santo não pôde realizar o seu trabalho designado devido à falta de preparação dos membros. Então adivinha quem é o problema? Vocês são o problema. Nós somos o problema. O ministério fez o que era correto, mas não seguimos como deveríamos. Portanto, a falsa filosofia expressa aqui é esta: pode haver uma liderança da igreja que está correta com Deus e fazendo a coisa certa e ensinando a coisa certa, mas os leigos simplesmente não seguirão. Eles não seguirão a vontade de Deus. Onde na Bíblia está representado esse tipo de ensinamento? Quando os líderes lideram na reforma, as pessoas seguem? Sim, eles fazem. Quando são rejeitados, as pessoas seguem? Sim, eles fazem. É simplesmente uma realidade. É isso que acontece. Se a mensagem de 1888 gerou um intenso reavivamento nos anos 1890, se esta é realmente a mensagem do terceiro anjo, tem que ser cuidadosamente perguntada, não é verdade? O que aconteceu com o reavivamento? Se começou em 1888 ou em 1952, o que aconteceu com o reavivamento? Como poderiam outras atividades exigir o primeiro lugar? Como poderia ter havido uma falha em enfatizar a mensagem de 1900 a 1910, se ela foi verdadeiramente aceita em 1888, como alguns de nós afirmam que ocorreu? Agora vamos chegar um pouco mais perto do nosso tempo. Na década de 1970, não mais em 1950, um novo grupo de estudo foi autorizado pela Conferência Geral para reestudar o ano de 1888. Tivemos uma pequena realidade agora e então. As coisas não estão bem. O que devemos fazer? Vamos reestudar isso. Então, isso aconteceu nos anos 70. Aqui estão as sugestões, algumas diretrizes para os comitês de estudo sobre o novo estudo na década de 1970. Nossas descobertas ao analisar os documentos revelam que, em primeiro lugar, em Minneapolis e posteriormente a Igreja, rejeitou as mensagens de justificação pela fé e justiça pela fé. Essa foi a diretriz sugerida para os comitês estudarem. A questão, pessoal, não é se a igreja ou alguém aceitou a doutrina histórica protestante da justificação e da justiça pela fé, como é aqui sugerido. As mensagens de justificação e justiça pela fé. A questão é: como foi recebida ou rejeitada a mensagem que deveria iniciar a chuva serôdia? Essa é a questão em jogo. Então, isto não está tão claro como deveria estar. A igreja nunca ouviu a mensagem completa. Foi encerrado, e eles nunca tiveram a oportunidade de considerar isso. A liderança da igreja aceitou a mensagem? A história registrada é clara. Eles não fizeram. Número 2, lembre-se da mesma pergunta.
Os nossos achados, ao analisar os documentos, revelam que existem qualidades essenciais variadas nos conceitos de justiça pela fé, conforme entendidos e defendidos por Paulo, Lutero, Ellen White, Jones e Waggoner. E as apresentações de Jones e Waggoner revelam suas posições como únicas e superiores? A verdadeira questão é se Deus tinha uma mensagem mais madura de justiça pela fé para o seu povo entender no tempo da purificação do santuário? É essencial que as pessoas que recebem a chuva serôdia entendam a justiça pela fé de uma maneira mais profunda e significativa do que qualquer geração anterior entendeu? Essa é a verdadeira questão. Bem, vamos para o número 3. Os documentos revelam que historiadores adventistas têm intencionalmente ou inadvertidamente distorcido os fatos básicos relacionados à experiência de Minneapolis e suas consequências. Se todos os documentos, especialmente os manuscritos de Ellen White, fossem levados em consideração, o testemunho deles seria diferente do que é. E a resposta é que não há dúvida, nenhuma dúvida, de que se todos os documentos, especialmente os manuscritos de Ellen White, bem como declarações publicadas de sua autoria, fossem levados em consideração, o testemunho sobre 1888 seria completamente diferente do que é geralmente hoje. Mais do que suficiente foi feito, mais do que suficiente foi disponibilizado para nós para entender este assunto de forma bastante diferente do que os nossos historiadores nos têm transmitido. Se a chuva serôdia teve início há tantos anos, então fica bastante evidente que algo aconteceu. Está bem, mais um enquanto olhamos os documentos. Essa justificação e justiça pela fé, conforme ensinada nas Escrituras e ampliada nos escritos de Ellen White, leva-nos a uma posição doutrinária e experimental superior às convicções geralmente mantidas hoje pelos grupos evangélicos? Agora, a questão é, lembre-se de que a justiça pela fé deve nos levar a uma posição superior mantida por grupos evangélicos? Essa é uma pergunta incrível. Se a resposta não for um decidido, sim, 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 nos leva a uma posição mais elevada. Então, não temos a menor razão para existir como denominação. Se não tivermos uma compreensão nova e clara da justiça pela fé que as igrejas mundiais não possuem, se não temos um propósito definido, então realmente não temos muita razão de existir. Então essas foram as diretrizes, pelo menos algumas delas, para os comitês reestudarem. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há uma pessoa viva que tenha estado presente naquela reunião de 1888. Isso significa que nosso conhecimento deve ser baseado em registros originais e escritos da história da época. E há pessoas, acredite ou não, e eu tenho tanto louvado o Senhor por isso, um número de ministros do Evangelho da Salvação Adventista do Sétimo Dia, que vem em 1888, uma grande tragédia. Não estamos todos a afirmar que as coisas correram perfeitamente. Eles estão começando a expressar suas convicções em reuniões públicas, de que cometemos um erro grave naquela época. Não importa o quanto cada um de nós possa apreciar nossas ideias, mais cedo ou mais tarde seremos sepultados, meus amigos. Estamos todos nos aproximando disso. A menos que nós, como geração, estejamos dispostos a morrer para nossos próprios conceitos e aceitar de coração, pela fé, tudo o que o Senhor disse sobre 1888, continuar a racionalizar é o nosso destino como uma geração de pessoas esperando pelo Senhor vir. Na edição de 1962 de Testemunhos para Ministros, encontra-se a seguinte declaração: não é obra dos guardiões dos escritos originais de Ellen White explicar ou interpretar os conselhos que foram dados. Isso é verdade pura. Não é da responsabilidade da White Estate dizer-nos o que Ellen White nos disse. É responsabilidade deles nos dar essas mensagens. É da responsabilidade deles espalhá-los o mais longe possível. Mas, novamente, lembre-se, não é trabalho dos guardiões dos escritos de Ellen White explicar ou interpretar os conselhos que foram dados.
No entanto, se você for verificar seu livro Testemunhos para Ministros, que tem mais a dizer sobre 1888 do que qualquer outro livro que Ellen White escreveu, você encontrará o prefácio explicativo mais extenso de qualquer livro de Ellen White já publicado. Para além disso, existem notas de rodapé extensas, como nenhum dos seus outros livros tem. Em todo o prefácio histórico e nas notas do apêndice, há um total de 36 páginas adicionadas pelos editores da White Estate. É quando se considera que a edição anterior deste livro, publicada em 1944, não tem uma página de prefácio histórico ou notas de apêndice. Pareceria estranho que a edição de 1962 tivesse 36 páginas de notas especiais para nos ajudar a entender o que ela realmente queria dizer e o que estava dizendo. No prefácio da terceira edição, impressa em 1962, essas notas ajudarão o leitor a compreender corretamente a intenção do autor nas mensagens aqui apresentadas. Precisamos disso, irmãos e irmãs? Podemos não ler a língua inglesa por nós mesmos? O livro Testemunhos para Ministros é tão obscuro que precisaríamos de 36 páginas de notas para nos dizer o que ela realmente quis dizer? O livro tem mais referências a 1888 do que qualquer outro volume publicado. Das cerca de 40 entradas feitas na nota de rodapé, o maior grupo de referências é especificamente para 1888. Apenas esta declaração, ela disse que os homens devem manter vivo o espírito que correu solto em Minneapolis é uma ofensa a Deus. Nós aceitamos a mensagem de 1888. Se ela escrevesse uma frase assim, deixe-me relê-la. Que os homens devem manter vivo o espírito que se descontrolou em Minneapolis é uma ofensa a Deus. Ela escreveu isso em 1896, 7 anos depois. Está bem, mais alguns. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a alguns deles matareis e crucificareis. Esta profecia foi literalmente cumprida pelos judeus em seu tratamento a Cristo e aos mensageiros que Deus enviou a eles. Os homens nestes últimos dias seguirão esse exemplo? Eu pergunto àqueles em posições de responsabilidade em Battle Creek, o que estão fazendo? Você virou as costas e não o rosto para o Senhor. Mas a luz que deveria iluminar toda a terra tem sido ignorada por alguns que dizem acreditar na verdade. Escrito em 1896. Deus enviou uma mensagem preciosa ao seu povo através dos anciãos Waggoner e Jones em sua grande misericórdia. Por quanto tempo você vai odiar e desprezar os mensageiros da justiça de Deus? Deus lhes deu a sua mensagem. Se rejeitares os mensageiros delegados de Cristo, rejeitas Cristo. A verdadeira religião, a única religião da Bíblia que defende a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido desprezada, criticada, ridicularizada e rejeitada. Nas 2 edições passadas de Testemunhos para Ministros, lembre-se, não tinham esses comentários em relação ao que foi adicionado no apêndice. Em 1962, foi necessário interpretar e fornecer notas para mostrar que a mensagem de 1888 não foi tão ruim como parecia. No apêndice, houve muitos que receberam a mensagem e obtiveram uma grande bênção em sua própria experiência pessoal. No apêndice, lembre-se, para esclarecer, houve muitos que receberam a mensagem e obtiveram uma grande bênção. Se voltar e ler as páginas 467 e 468, é de onde isso foi retirado. Não há maneira de você entender este trecho para inferir que houve muitos que receberam a mensagem. Houve alguns, sim, houve alguns, graças a Deus, mas não muitos. A posição adotada pelo Elder Olson e Dr. Froome em relação à não votação de 1888, a rejeição da verdade não poderia ter ocorrido, também é uma questão
Que trágico considerar, até mesmo considerar, que um voto poderia ter significado espiritual na preparação de um povo para a expiação final. Se nós, como igreja, votarmos que vamos ter a chuva serôdia, isso vai nos ajudar de alguma forma? Pode um voto enviar ou reter a chuva serôdia? Um voto trará a segunda vinda de Cristo? No prefácio histórico agora de Testemunhos para Ministros, adicionado em 1962, temos esta afirmação. Infelizmente, vários líderes do nosso trabalho conectaram-se com a Conferência Geral e nossas instituições em Battle Creek se posicionaram no lado negativo e estabeleceram no coração do trabalho da igreja um núcleo duro de resistência. Um núcleo duro de resistência. Isso não é apenas uma dúvida se é verdade ou não. Neste capítulo, não terás outros deuses diante de mim. Ellen White utiliza algumas das linguagens mais enfáticas impressas sobre o centro do trabalho, sobre homens em altas posições de responsabilidade. A Conferência Geral está se tornando corrompida com sentimentos e princípios errados. O poder autoritário que foi desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, me assusta e deveria causar medo. As pessoas estão aprendendo que homens em posições de responsabilidade não podem ser confiáveis para moldar e influenciar as mentes e caracteres de outros homens. Ellen White volta a dizer que a justiça de Cristo pela fé tem sido ignorada por alguns. E, pessoal, alguns são membros e ministros juntos. Esse alguém somos todos nós, os olhos cegos dos homens. É uma doença antiga, por isso eu apenas louvo a Deus que o Senhor nos deu alguém que possa interpretar para nós a palavra do Senhor, não os livros dos homens, não as ideias dos filósofos ou historiadores. O Senhor enviou-nos mensagens diretas. Estamos dispostos a ouvi-los? Estamos dispostos a segui-los? Fromm dedica 3 páginas a Olson em Movimento do Destino. Retrata seus anos de liderança. Os anos da gestão de Olson marcaram um verdadeiro reavivamento e reforma. Ele promoveu o estudo do espírito de profecia, onde em todo o espírito de profecia pode ser encontrada a evidência de que o pastor Olson foi alguém sempre leal aos conselhos do espírito de profecia. Ela nunca disse nada parecido com isso. Na verdade, aqui está o que ela disse a ele. Pastor Olson, o estado atual das coisas já durou o suficiente. Sua visão tornou-se imperfeita. Agora eu te peço para te levantares em nome do Senhor e Ele te ajudará a corrigir os erros do passado que estão levando a resultados sérios. Lamento, disse ela, não respeitaste os avisos e instruções que te foram dados. A sua prática tem sido contrária a estes avisos. Irmão Olson, você perdeu muito de sua experiência que deveria ter sido incorporada à sua formação de caráter ao não se firmar e ser fiel ao que é certo, enfrentando todas as consequências. Ó, meu irmão, vigia sobre os muros de Sião, como pudeste mover-te por caminhos tão incertos, parece mais do que posso explicar. Como pudeste consentir em propostas que te foram feitas pelo mesmo anjo caído que tentou os nossos primeiros pais? Ele aventurou-se a falar sobre o Elder Olson diretamente contrariando a luz que o Senhor tem lhe dado. Ele não considera os testemunhos. Elder Olson agiu como fez Arão em relação a esses homens que têm se oposto à obra de Deus desde as reuniões de Minneapolis. A luz veio para mim do Senhor, que o ancião Olson havia negligenciado a confiança dada a ele e falhado em cumprir seu dever de ler as coisas que lhe dei para aqueles que precisam delas. Não supunha que aqueles que afirmavam acreditar nos testemunhos pudessem guardá-los e não lhes dar uso. Ele foi diretamente contra as advertências e avisos dados a ele. Então, como poderiam homens e mulheres de hoje falar sobre um verdadeiro avivamento e reforma que ocorreu naquela conferência quando ela está falando diretamente contrário à luz que o Senhor vinha dando? Sem reservas,
Este mensageiro de Deus diz que a incredulidade dos judeus naquele dia é a mesma de hoje, colocando-se onde Deus finalmente não tem poder de reserva para alcançá-los. Ela disse: sinto isso em todas as reuniões em que estive, todo o poder do cérebro, todo o poder do pensamento e todo o poder da palavra para impedir a obra de Deus. Deixe-me dizer-vos que o testemunho será este: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ela disse: é algo além de tudo o que já vi em toda a minha experiência desde que encontrei o trabalho pela primeira vez. O povo de Deus que teve luz e evidência ficou onde Deus não permitiria que sua bênção caísse sobre eles. Ela disse: eu sei que ele tem uma bênção para nós. Ele a tinha em Minneapolis. E ele a tinha para nós nesta conferência aqui. Mas não houve recepção. A última frase a qual a White State se opôs, a última frase, não houve recepção. E eles tinham uma explicação para isso. Disseram que a redação desta frase está claramente defeituosa, pois isolada está em desarmonia com o que segue. Como poderia qualquer homem, comitê ou conselho presumir adicionar uma nota de rodapé contraditória, dizendo exatamente o oposto? Não há uma única linha no sermão que Ellen White apresentou para apoiar tal declaração preconceituosa. Ela quis dizer exatamente o que disse. Não foi recebido. Não foi recebido. Muitas vezes isso não é apenas uma coisa de uma ou duas vezes. Muitas vezes a mensagem do mensageiro do Senhor disse a mesma coisa. Vamos tentar mais uma vez. Deus levantou homens para atender à necessidade deste tempo, que clamarão em alta voz e não pouparão, que levantarão suas vozes como uma trombeta e mostrarão ao meu povo suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Devemos estar prontos para aceitar a luz de Deus de qualquer fonte que venha, em vez de rejeitá-la porque não vem pelo canal de onde esperávamos. O inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se as pessoas a receberem plenamente, seu poder será quebrado. É perigoso para a alma hesitar, questionar e criticar a luz divina. Satã irá apresentar suas tentações até que a luz apareça como escuridão, e muitos irão rejeitar a própria verdade que teria provado a salvação de suas almas. Estamos vendo isso hoje, meus amigos. Deus exige um serviço mais elevado agora do que nunca antes. Ele nos colocou em uma posição que exige coisas mais altas e melhores do que nunca. Meus irmãos, se fôssemos cegos, não pecaríamos, mas fomos privilegiados em contemplar uma grande luz. Não podemos ficar onde nosso pai ficou. Não podemos ser aceites por Deus ao prestar o mesmo serviço que os nossos pais prestaram. Se Deus dá a luz, você deve andar na luz e seguir a luz. É tarde demais no dia para reclamar dos homens por manifestarem tanta seriedade no serviço de Deus. Cada linha que traço sobre a condição das pessoas na época de Cristo, sobre a atitude delas em relação à luz do mundo, vejo o perigo de que tomemos a mesma posição. É quando encontramos incredulidade naqueles que deveriam ser líderes do povo que nossas almas são feridas. Devemos alertar os homens a serem cautelosos e não aceitarem nada falso, mas também a não rejeitarem mensagens de luz que possam salvar suas almas. Os nossos jovens olham para os nossos irmãos mais velhos e, ao verem que não aceitam a mensagem, mas a tratam como se não tivesse importância, influencia aqueles que desconhecem as Escrituras a rejeitar a luz. Devemos relembrar a história dos judeus na obra. Quanto tempo aqueles à frente da obra vão se manter afastados da mensagem de Deus? Alguns dos nossos principais irmãos frequentemente tomaram posições do lado errado. E se Deus enviasse uma mensagem e esperasse que esses irmãos mais velhos abrissem o caminho para o seu avanço, ela nunca chegaria ao povo. Queremos entender o tempo em que vivemos. Não entendemos completamente isso. Os testes e atitude do povo de Israel antes da primeira vinda de Cristo servem como exemplo para a posição do povo de Deus antes da segunda vinda de Cristo, conforme revelado repetidamente.
Hoje, de forma astuta, ele está buscando cegar as mentes dos fiéis servos de Deus, dificultando o discernimento da preciosa verdade. Oh, como Cristo ansiava, como seu coração ardia para abrir aos sacerdotes os maiores tesouros da verdade. Mas as suas mentes estavam moldadas de tal forma que era quase impossível revelar-lhes as verdades relacionadas ao seu reino. Ao lado de uma impossibilidade. Assim foi com Israel. O princípio de que o homem pode se salvar por suas próprias obras agora se tornara o princípio da religião judaica. Onde quer que seja realizado, os homens não têm barreira contra o pecado. Os judeus tinham se recusado a se entregar a Deus para a salvação do mundo e se tornaram agentes de Satanás para a sua destruição. O povo que Deus chamou para ser o pilar e fundamento da verdade se tornara representante de Satanás, o desejado de todas as nações. Deus disse quase a mesma coisa sobre nossa igreja nos dias de hoje, mostrando a necessidade urgente de uma transformação espiritual. Satã conseguiu, disse ela, afastar em grande medida o poder especial do Espírito Santo do nosso povo. A luz, pela ação dos nossos próprios irmãos, tem sido em grande parte mantida afastada do mundo. E assim, novamente pergunto, vemos isto? Acreditamos nisto? Ou não? Nós dizemos que vemos. Falamos muito sobre a justiça pela fé. Recebemos lições da escola sabatina sobre o assunto e acreditamos em um verdadeiro avivamento da mensagem de 1888. Mas ela disse novamente, o inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se as pessoas a receberem plenamente, seu poder será quebrado. O poder do inimigo está sendo quebrado hoje de uma maneira que não foi vista antes, apenas alguns anos atrás. Pergunte aos nossos pastores, está o poder do inimigo sendo quebrado? Pergunte aos nossos pais, pergunte aos nossos diretores da escola. Chorem por Israel, meus amigos, nesta hora. O que nos leva a chamar a escuridão de luz? Quem rejeitou Cristo? Como foi obtida uma sentença para crucificá-lo e libertar Barrabás? Quem entre os judeus rejeitou Cristo? Não foi o povo como um todo que o rejeitou. Uma minoria vocal causou a rejeição chegar ao seu terrível clímax. Os antigos sumos sacerdotes, os atuais sumos sacerdotes, juízes, sacerdotes, governantes e anciãos, alguns membros do Sinédrio. Foram eles que lideraram na crucificação de Jesus Cristo. A nação estava envolvida através dos seus líderes. Foram as autoridades religiosas que procuraram a vida de Cristo. Não poucos, ela disse, entre os sacerdotes e governantes foram convencidos pelo ensinamento de Cristo e apenas o medo de excomunhão os impediu de confessá-lo. Medo de excomunhão. Mesma condição que Laodiceia, meus amigos. Embora cegos, eles pensavam que conseguiam ver. A história judaica estabeleceu para sempre o fato de que líderes, autoridades religiosas, podem ser cegos e não perceber, não se dar conta. De geração em geração, eles estavam trabalhando em teorias falsas, seguindo princípios opostos à verdade e combinando com seus pensamentos religiosos e planos que eram produtos da mente humana. As invenções humanas foram elevadas ao Supremo. Isso ocorreu em 1888. As invenções humanas podem ser vistas como tendo suas raízes em eventos anteriores. A venerada memória de nosso pai Abraão, isso é o que os judeus disseram. Temos tido nossos pais para serem protegidos, proteger a credibilidade deles. Não importa quantos se tornaram cristãos, isso não poderia desfazer os resultados trágicos do caminho tomado pelos líderes e anciãos daquele dia e do nosso dia também. Precisamos encarar nossa história. Devemos especificamente voltar ao lugar onde insultamos o Espírito Santo e ofendemos a Deus. Apenas este tipo de arrependimento dado por Deus será suficiente na expiação final. Se Cristo estivesse diante deles, eles o teriam tratado de maneira semelhante à forma como os judeus trataram Cristo. Ela poderia ser mais explícita sobre esses pontos? Quando o Senhor veio ao seu povo em 1888, foi para ser uma nova experiência, uma nova maneira, mais íntima do que nunca oferecida antes à raça humana. Os líderes alertaram sobre o fanatismo.
E estamos ouvindo a mesma mensagem hoje sobre as apresentações dos anciãos Jones e Waggoner sobre a justificação pela fé. Outra pessoa da qual não tivemos notícias, Taylor Bunch, 1937. Assim como Cades Barnea levou a antiga Israel à maior crise de sua jornada. Assim, a mensagem de 1888 levou o Israel moderno à encruzilhada e à maior crise de nossa história. Que o Senhor pretendia derramar a chuva serôdia e rapidamente concluir sua obra é abundantemente evidente. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para ficarmos sob seu domínio. Só temos que negligenciar aliar-nos com o reino da luz. Não há ninguém tão endurecido como aqueles que desprezaram o convite da misericórdia. Mas o Espírito Santo foi insultado e a luz foi rejeitada. É possível para aqueles que por anos estiveram tão cegos finalmente ver? Se estivermos dispostos a admitir que houve uma rejeição da autoridade dos escritos de Ellen White e que essa rejeição foi feita pela liderança e pelo povo, devemos então admitir que houve uma rejeição do Espírito Santo há 130 anos. Foi isso que foi em 1888. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Haverá um ódio inflamado contra os testemunhos que é satânico. Chegamos neste tempo? Nosso atraso em reconhecer nossa história pode nos colocar na mesma situação dos antigos judeus, quando o templo deles foi deixado deserto. Não somos diferentes hoje. As consequências da nossa procrastinação são trágicas. Se o Senhor tivesse vindo antes e cumprido o nosso chamado, nós seríamos, em grande parte, responsáveis pelo aumento do sofrimento no mundo quando assistimos TV todas as noites. Nesta data atual, 130 anos após a Conferência de Minneapolis, por que insistimos que os homens saibam mais sobre o que aconteceu naquela época do que o próprio Senhor sabe? A verdadeira e confiável fonte para essa sessão e os anos seguintes é o testemunho do servo de Deus. E é por isso que Satanás está fazendo todo o possível para desacreditar Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quanto tempo vamos recusar o testemunho dela? O Senhor deu-lhe, e agora é a nossa recusa em aceitá-lo que irá atrasar ainda mais a chuva tardia. Nossa fé no Senhor é baseada em um registro escrito, meus amigos, feito por homens sob inspiração e mulheres. Nosso destino depende da verdade do que eles escreveram. Pelo mesmo Espírito Santo que os inspirou a escrever, assim depende o destino da igreja remanescente e a inspiração do Espírito Santo que torna seu conselho válido e relevante. Se não for assim, não temos motivo para existir como um povo denominado. A questão é, estamos prontos e dispostos a nos arrepender ou terá que ser uma geração futura? Essa é a única pergunta que nos resta. Agora ou em algum momento no futuro, até onde não sabemos. Podem as nossas deambulações agora cessar? Vemos a nossa relação com os irmãos de 1888? Estamos dispostos a ocupar nosso lugar ao lado deles? Aceitaremos o espírito de humildade e contrição? O que vamos fazer? Apenas uma coisinha aqui. Ele, Daniel, não tentou se desculpar nem desculpar seu povo, mas reconheceu a extensão total de sua transgressão. Em nome deles, ele confessou pecados dos quais ele mesmo não era culpado e implorou a misericórdia de Deus para que pudesse levar seus irmãos a verem seus pecados e, com ele, humilharem seus corações diante do Senhor. Se Daniel estava disposto a se envolver nisso, por que não podemos fazer o mesmo? Não estávamos lá em 1888. Não estávamos lá em 1952. Não participamos do reestudo de 1970. Mas nós estávamos lá. Este é o nosso movimento. Não são eles. Somos nós que não estamos respondendo por arrependimento, como Daniel instou a fazer.
Se o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo, através dos pastores Waggoner e Jones, então examinemos essa mensagem, a mensagem que eles deram muito cuidadosamente, e façamos um plano para que as pessoas recebam essa mensagem, para que possam lê-la por si mesmas também. O Senhor nos enviou essa mensagem, nos é dito repetidamente. Não podemos impedir nem desacreditar os homens que a trouxeram. Eles tinham credenciais do céu. E o que trouxeram foi o início da chuva serôdia e do alto clamor. Essa era a sua mensagem. Vamos deixar de lado A.G. Daniels, N.F. Peace, L.H. Christian, A.W. Spalding, W.H. Branson, A.V. Olson, Fromm, e todas as 1000 páginas e mais que eles escreveram sobre 1888. O patrimônio White também precisa ser deixado de lado em suas interpretações inválidas. A única que deve falar agora sem reprimir, sem comentar, sem interpretar, é a mensageira do Senhor para a igreja remanescente, assim como Jeremias no Antigo Testamento, assim como Paulo no Novo Testamento. Deixe o diálogo dos homens ficar em silêncio e deixe o Senhor falar através da sua pena. O mistério de 1888, meus amigos, deve ser resolvido. Os homens não podem resolvê-lo, mas Deus pode. Precisamos apenas aceitar o que Ele nos disse sobre nossa história e não esperar por uma geração futura. O universo esperou o suficiente? É hora de a expiação ser concluída. A expiação final. A expiação final. Podemos nos ver exatamente como Deus nos vê. Podemos confessar que estivemos cegos. Tenho que confessar isso sobre mim mesmo. Nós temos estado cegos. Se conseguirmos confessar isso com sinceridade, temos a promessa de Jesus de que Ele veio a este mundo para que aqueles que não veem possam ver claramente. E essa é a minha mensagem para esta manhã. Sejamos essa geração unida, agora e para sempre.